Hoje nós começamos a área de física moderna, começando a falar sobre a teoria da relatividade restrita. Em 1905, Einstein escreveu 3 artigos, um sobre o movimento browniano, o outro sobre o efeito fotoelétrico, pelo qual ele ganhou o prêmio Nobel em 1921, e o outro sobre a teoria da relatividade restrita, ou especial. Restrita porque ela é válida para referenciais inerciais. O princípio da teoria da relatividade é que as leis da física são sempre as mesmas e válidas em qualquer referencial inercial. Isso tem consequências que contrariam a nossa experiência cotidiana e que são, por exemplo, eventos que ocorrem simultaneamente em um referencial, eles podem não ser simultâneos em outro referencial inercial. Medidas de intervalo de tempo e distância em referenciais diferentes podem não concordar entre si, podem ser diferentes em 2 referenciais, mas as leis da física, incluindo a lei da conservação da energia e a lei da conservação do momento linear, elas são sempre válidas. Isso significa que nós temos que reescrever a segunda lei de Newton e as equações da energia cinética e do momento linear, de modo a ampliar a validade das leis da física. A gente observa esses efeitos quando as partículas, os materiais, se movem com velocidade muito alta, porque estão quase próximas à velocidade da luz. Os postulados de Einstein, nos quais a teoria da relatividade se baseou, são: o primeiro é que as leis da física são as mesmas para todos os observadores situados em referenciais inerciais, e não existe um referencial que seja absoluto. O segundo postulado é que a velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor c em todas as direções, em todos os referenciais inerciais. Como o exemplo da invariância das leis da física, por exemplo, o menino está em cima de uma carroceria de um carro e ele joga uma bola para cima. Se o carro está parado ou se o carro se move com velocidade constante, a bola sempre vai para cima e vai retornar, sem vento e etc., sem forças externas, vai retornar às mãos do menino. Se essa carroceria estiver fechada, que ele não consegue ver o que está passando fora dela, ele não vai conseguir saber se ele está se movendo com velocidade constante ou se ele está parado. Mas já um referencial que está na Terra vai ver a bola no movimento horizontal em velocidade constante e vai ver a bola se movendo também na vertical devido à aceleração da gravidade, ou seja, a força da gravidade, ele vai ver uma parábola. O Einstein, desde novinho, ele se perguntava o que aconteceria ou o que ele veria se ele se movesse com a velocidade da luz. E hoje, logo depois, ele descobriu que ele jamais se moveria com a velocidade da luz, porque a velocidade da luz é um limite que nenhuma outra partícula é capaz de atingir. Afinal de contas, se uma nave se movesse no vácuo com a velocidade da luz e emitisse um pulso de luz, nós aqui da Terra veríamos a velocidade da luz no vácuo c. E a nave, se ela se move com a velocidade da luz e constante, ela também teria que ver a velocidade da luz c. Só que se ela se movesse, fosse capaz de se mover com a mesma velocidade, ela não ia conseguir ver a luz, o pulso de luz saindo dela. Ou seja, é uma contradição, né? Isso, ou seja, a velocidade da luz é um limite e nenhuma nave, nenhuma partícula vai atingir esse limite. Por fim, eu gostaria de citar o experimento de Michelson-Morley, que todos nós já vimos o interferômetro de Michelson na primeira área, e a razão pela qual ele foi construído foi para mostrar o movimento da Terra. Acreditava-se que existia que o ambiente fosse preenchido por uma substância, o éter,
através do qual a luz fosse capaz de se propagar. Nesse experimento, eles colocaram o braço 2 do interferômetro na direção do movimento de rotação da Terra, e assim acreditava-se que a Terra e o interferômetro se moveriam em relação ao éter, e a luz também se moveria em relação ao éter. Então, como o interferômetro e a luz e tudo estaria se movendo, né, em relação ao éter, a velocidade da luz seria diferente em relação ao éter, seria diferente na ida e na volta, e com essa distância, ida e volta percorrida, geraria padrão de interferência aqui no telescópio ou no anteparo. A segunda parte do experimento foi feita girando o interferômetro de 90 graus, de modo que agora o braço 2 estivesse perpendicular ao movimento. Claro, o braço 1 estaria na direção do movimento, e também haveria, segundo Michelson e Morley, uma diferença na velocidade na ida e na volta. Só que como as distâncias dos dois braços são diferentes, o movimento da luz e da Terra em relação ao éter geraria uma diferença, um deslocamento das franjas de interferência, girando-se o interferômetro de 90 graus. E essa diferença não foi observada. O experimento foi refeito várias vezes e nada foi observado, de modo que eles abandonaram o experimento. Hoje nós sabemos que a luz não precisa de um meio material para se propagar. Foi abandonada a ideia do éter, porque não era realidade. A luz pode sim se propagar no vácuo, e o Einstein, em 1905, fechou essa questão, percebendo que a velocidade da luz no vácuo é a mesma em qualquer referencial inercial. Apesar de não ter servido para explicar o que eles gostariam no momento, o interferômetro foi muito útil para estudar os comprimentos de onda de determinados emitidos, né, por determinados elementos, pela sua grande precisão, e finalmente o Michelson ganhou o prêmio Nobel com destaque a esse trabalho, mas também por toda a sua contribuição pela física. Este primeiro vídeo foi curtinho e ele é uma introdução ao que nós vamos ver daqui para frente, os conceitos que nós vamos usar. Então, nos vemos no próximo vídeo.